Salve galera, tudo bem? Primeiramente aí, espero que todos estejam bem. E hoje eu vou dar continuidade a esse meu projeto aí, né? Fazendo uma revisão e de alguns conteúdos que são importantes, tudo bem? Na realidade o objetivo é toda a matéria, mas a gente vai postando alguns vídeos gradativamente. Então desde já peço para vocês, dar aquele like, segue no canal e tá tudo certo. O objetivo aqui não é virar youtuber e sim agregar informações, fechou? E hoje eu vou falar um pouco de biologia novamente. E hoje eu vou falar de um tema que é muito importante, costuma cair muito em situações de prova, tá? Que é a membrana plasmática, né? É um conteúdo que está associado a uma ciência maravilhosa chamada citologia, que é a ciência que estuda as células, e nada mais, nada menos do que você estudar aí o principal envoltório, que é a membrana celular, tudo bem? Bom, membrana celular, membrana citoplasmática, tudo bem? Primeiro, muitas pessoas perguntam assim, o que é a membrana? A membrana é o envoltório da célula. Ela que limita o meio intra e o meio extracelular, ou seja, o que está dentro tende a permanecer dentro e o que está fora tende a permanecer fora, tudo bem? Bom, se a gente parar para analisar, imagina aí a sua casa, e a sua casa obviamente existem paredes. E essa parede ela tem alguns receptores que favorecem a entrada e saída de certas coisas, que no caso poderiam ser janelas, portas, e a membrana é exatamente isso. Ela isola os componentes, mas seleciona componentes que vão entrar e que vão sair. Essa capacidade de selecionar substâncias a gente chama de permeabilidade seletiva, tudo bem? Que foi um estudo que foi feito a partir de 1950, que ganhou aí grande repercussão só em 1972, tudo bem? Vamos lá. Primeiro, gente, se a gente fosse falar da membrana, né, como estou falando aqui para vocês, a membrana ela tem uma química, ela é formada por alguns componentes. De forma geral, a membrana plasmática é formada por fosfolipídios, que são gorduras associadas a um grupo fosfato, tá bom? Existem proteínas e existem também glicoproteínas. Deixa bem claro que essas glicoproteínas elas só vão existir em células eucarióticas animais, tudo bem? Muito bem, então olha só gente, são três componentes básicos. Em 1972, dois médicos chamados Schinger e Nixon, tá? Dois médicos americanos, eles conseguiram aí propor um modelo que todo o meio científico usa aí para descrever e explicar a membrana plasmática. Esse modelo ficou conhecido como modelo do mosaico fluido, e aí obviamente eu tentei desenhar alguma coisa aqui, mas geralmente na internet, em livros didáticos, a gente vê uma ilustração muito mais elaborada. E qual que é o objetivo desse modelo? É explicar as constituições químicas da membrana plasmática, tá bom? Primeiro, gente, por que chama o modelo do mosaico fluido? Esses dois médicos proporam que essas membranas, os componentes químicos, principalmente fosfolipídios e proteínas, eles ficam se deslocando, como se fosse um fluido. Então eu desenhei aqui essa coisa estática aqui, mas tecnicamente nas ideias desses dois doutores e a base de alguns experimentos, eles viram que a membrana dos componentes químicos tende a se deslocar como se fosse um fluido corporal mesmo, como se fosse um fluido, tá bom? Daí vem o termo modelo do mosaico fluido, tá bom? Muito bem, gente. Primeiro, a membrana plasmática é formada aí por aqueles componentes que eu falei. Então eu tentei desenhar aqui, ó. Primeira, a membrana ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, então, ou seja, são duas camadas. Existem também proteínas, que são proteínas integrais e proteínas periféricas. E se for células eucarióticas animais, podem apresentar uma estrutura chamada glicocálex, tá bom? Muito bem. Vamos lá, gente, vamos falar da bicamada fosfolipídica. A bicamada fosfolipídica, ela tem uma característica química interessante, que ela tem uma propriedade que nós damos o nome de anfipática. O que é isso? Na química existe um tema chamado polaridade, onde semelhantes, basicamente onde substâncias elas podem se misturar, se dissolver ou não, ou seja, semelhante dissolve semelhante. Então, por exemplo, água e gordura não se misturam, porque tem polaridades diferentes. E aí a bicamada fosfolipídica ela tem uma coisa interessante, que na mesma molécula de fosfolipídio eu tenho uma parte que reage com água e uma outra que não reage, tá? Então isso a gente chama de moléculas anfipáticas.
anfipáticas. Então, ou seja, ela tem uma parte aqui que é hidrofilítica, que interage com água, e hidrofóbica, fobia, tem medo de água, né? E é por isso, pelo fato da membrana ter essa bicamada fosfolipídica com essas duas características, ela consegue ser um isolante, ou seja, ela isola os componentes do meio intra e do meio extracelular. Então, se pararem você na rua e perguntarem por que a membrana consegue isolar os componentes, é justamente por isso, pela bicamada fosfolipídica ter características anfipáticas, tudo bem? Então ela tem essas duas características básicas aqui, tá? Que isso caracteriza aí a membrana de fosfolipídios, deixar bem claro que são duas. Outra característica importante são as proteínas. As proteínas elas podem ser integrais, então elas podem estar fixadas nessa bicamada. Então eu tenho a bicamada, então ela está alojada lá dentro dessa bicamada de fosfolipídios. E eu tenho proteínas periféricas que elas estão aderidas aqui na membrana, só que elas podem sair facilmente, porque a fixação dela não é muito intensa. Geralmente as proteínas periféricas elas são importantes porque ela tem ligações com receptores de membrana. Por exemplo, vamos pegar aí o Covid-19, coronavírus. Coronavírus, para poder infectar, ele precisa se aderir na célula. E aonde ele vai se aderir? Essas membranas periféricas acabam servindo para alguns agentes etiológicos aderirem na membrana e, consequentemente, aí, dar início à sua atividade infecciosa. Então, se for o vírus, ele vai aderir na membrana periférica, essa membrana periférica vai estimular a adesão do vírus, que, consequentemente, ele vai propor aí a replicação viral, né? Mas isso pode acontecer também. Proteínas periféricas elas podem aderir para receber um hormônio, para receber um anticorpo. Então existem N funções também, tá? Então a diferença entre as duas é que uma ela já está fixada na membrana e as periféricas ela só está fixada ali, mas é uma adesão fraca. Não tem aquela fixação intensa, então ela está sujeita a ser modificado, a ser retirada também, tá bom? E o glicocálix é uma estrutura que só vai aparecer em células eucarióticas animais. E o glicocálix tem algumas funções. Primeiro, o glicocálix é uma estrutura que é formada por glicoproteínas, então é glicose, né, carboidratos e proteínas. E as funções básicas são: o glicocálix ele serve para proteção, ele serve para adesão celular, serve para aderir uma célula na outra, serve também como reconhecimento celular. E uma coisa importante, deixar bem claro que o glicocálix ele tem total participação dos processos de incompatibilidade de transplantes, de enxertos. Então, quando faz um transplante ou um enxerto e não dá certo, começa a ter reações, foi que o glicocálix não reconheceu as células. E ele acaba, ele estimula, né, as células imunológicas a reconhecer esse enxerto, esse órgão, como um corpo estranho. E aí começa a ter incompatibilidades. Tem esse processo, né, muito importante que poucas pessoas acabam falando, tá? E outras coisas também a nível de tecido. Os tecidos, as células que constituem os tecidos, elas podem ter espaços entre elas. E esses espaços têm que ser repostos por divisões celulares aceleradas. Só que o que acontece? Quando começa a ter essas divisões celulares aceleradas, pode formar um aglomerado, que é um câncer. Então, existem situações, né, de reposições de células que podem estimular um processo cancerígeno. E o glicocálix ele tem influências nesse processo também, tá? Então, olha só como o glicocálix é uma estrutura importante. Tudo bem? Então, gente, deixa bem claro, tá? A composição química da célula é formada por fosfolipídios, proteínas e glicoproteínas, tá? Fosfolipídios tem essa parte hidrolítica e hidrofilítica e hidrofóbica, tá? Por isso que ela acaba sendo um ótimo isolante de componentes. Proteínas integrais são aquelas que estão totalmente aderidas na membrana. E as periféricas elas estão aderidas, mas por ligações fracas, tá bom? E aí, se a gente fazer um resumo, quais são as funções da membrana, né? Então a membrana ela tem a função de isolante celular. Ela tem a função também de seleção de substâncias, que a gente chama de permeabilidade seletiva, tá bom? Ela tem função de proteção,
ela tem função também de reconhecimento celular e acaba tendo funções também, né, uma ótima função também é de receptor de componentes, né? Então esse receptor pode ser vários, desde uma partícula patológica, né, um agente patológico, até um hormônio, até um anticorpo e assim por diante. Então a membrana ela exerce várias funções e a principal estrutura, né, quando a gente começa a estudar citologia, é a primeira estrutura que é estudada de forma direta e indireta também, beleza? Bom galera, é isso, eu espero ter sido objetivo com esse vídeo, tá? É uma parte inicial da membrana, depois a gente vai estudar os transportes pela membrana e aí a gente vai desenvolver os conteúdos, tá bom? É isso, gente, tamo junto, saúde, paz, o resto a gente sempre corre atrás, fechou? Tchau, tamo junto, gente! Au!